Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande satisfação poder entrar na sua casa. E eu quero começar com uma pergunta. E se Deus estivesse te guiando, mas você estivesse olhando na direção errada? E se os sinais já estivessem diante de você, mas a ansiedade, o medo ou a distração estivessem te impedindo de perceber? Bom, talvez hoje você esteja buscando respostas, tentando entender qual caminho seguir, esperando uma direção clara. E no fundo a pergunta é: Deus, o Senhor, ainda está me guiando? E se isso está dentro de você, essa mensagem é para você. Porque existe uma verdade que você precisa guardar hoje. Deus sempre guia aqueles que decidem obedecer. Então respira fundo, porque hoje você vai enxergar sinais que talvez sempre estiveram lá. Meus amigos e irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu peço que você se inscreva, que você também clique em curtir e deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós estaremos lendo cada um e orando por vocês. Então, vamos para mais um devocional que está em Mateus, no capítulo 2. E Mateus, capítulo 2, começa com uma cena muito poderosa. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. E naquela época, alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Isso está onde? Está em Mateus, capítulo 2, versículo 1. Eu vou repetir. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Naquela época, alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Vejam que começa o texto dizendo que Jesus nasceu em Belém e que homens foram atrás de Jesus, homens sábios, estudiosos, observadores. Mas o que chama a atenção aqui não é quem eles eram, é o que eles fizeram. Eles perceberam um sinal, uma estrela e decidiram seguir. Agora pensa comigo. Eles não tinham um mapa completo, eles não tinham todas as respostas, eles tinham apenas um sinal. E mesmo assim, eles começaram a jornada. Aqui está então a primeira verdade para a sua e para a minha vida. Deus não revela o caminho inteiro, Ele revela apenas o próximo passo. Eu vou repetir. Deus não revela o caminho inteiro. Ele revela apenas o próximo passo. E a Bíblia diz o seguinte, Salmos 119, 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Percebe? Lâmpada para os pés. Não é um holofote, né? Uma grande luz para o futuro inteiro. Talvez o que está te travando hoje não é a falta de direção, é querer a clareza total antes de obedecer. Mas Deus está dizendo para você: dê o primeiro passo, meu filho. Dê o primeiro passo, minha filha. Eu te mostro o próximo. Voltando aqui para a Bíblia. Os sábios seguiram a estrela, mas em determinado momento eles chegaram em Jerusalém e perguntaram, Mateus capítulo 2, versículo 2. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E aqui entra um detalhe muito importante. Nem todo lugar que parece certo é o destino final. Aqueles homens foram levados e chegaram até o palácio, mas Jesus não estava lá. Quantas vezes a gente faz isso? Segue um sinal de Deus, mas no meio do caminho
a gente se distrai, se confunde ou para no lugar errado. E aqui aparece um personagem muito perigoso, Herodes. E a Bíblia diz: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, assim como todo o povo de Jerusalém. Mateus, capítulo 2, versículo 3. Meus irmãos e irmãs, Herodes representa tudo aquilo que tenta interromper o plano de Deus na sua vida. Herodes representa insegurança, medo, controle, orgulho. Herodes não queria adorar, ele queria eliminar o Messias. E nem todo mundo que pergunta sobre o seu propósito está torcendo por você. Guarda isso. Nem toda voz ao seu redor vem de Deus. E sobre isso a Bíblia nos diz: amados, não acreditem em todos os espíritos, mas ponham-nos à prova. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Mas mesmo com a confusão, Deus não abandona quem está buscando. Depois de ouvirem novamente a direção, a estrela reaparece. Vejam, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Mateus, capítulo 2, 9. E aqui é algo poderoso. A estrela não desapareceu para sempre. A estrela voltou. Talvez você sinta que perdeu a direção, que se afastou, que se confundiu, mas Deus está dizendo hoje: a direção pode ser restaurada. E quando eles finalmente chegam, a Bíblia diz: quando viram a estrela, encheram-se de alegria. Mateus, capítulo 2, versículo 10. Alegria, não porque tudo foi fácil, mas porque eles chegaram ao lugar certo. E quando entram na casa, a Bíblia diz: eles se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Mateus, capítulo 2, versículo 11. Vejam que eles não chegaram pedindo, eles chegaram entregando presentes. E aqui está uma chave espiritual muito profunda. Quem encontra Jesus de verdade não negocia, não pede, apenas se rende. Agora deixa isso aqui entrar no seu coração. Você não precisa entender tudo, mas precisa decidir obedecer. Você não precisa ver o final, mas precisa dar o próximo passo. E quando você decide seguir Jesus, Ele também te protege. E sobre isso a Bíblia nos diz: quando chegou a hora de partir, retornaram à sua terra por outro caminho, pois foram avisados em sonho a não voltar a Herodes. Mateus, capítulo 2, versículo 12. Deus não apenas guia, meus irmãos, Deus também livra. Deus muda rotas. Deus evita perigos que você nem imagina. E talvez hoje Deus esteja dizendo: mude o caminho, mude a direção, mude a decisão. Porque seguir Deus não é apenas avançar. Às vezes é também desviar do perigo. E aqui vem o momento mais profundo dessa história. Presta atenção nisso aqui. A estrela só aparece para quem decide se mover. Se os sábios tivessem ficado parados, eles nunca teriam visto o cumprimento da promessa. Então, o que isso significa? Significa que você deve se levantar. Decida hoje sair da paralisia espiritual. Decida confiar mesmo sem entender tudo, porque Deus
não parou de te guiar. Você só precisa voltar a seguir. E agora, para finalizarmos esse devocional, eu quero convidá-lo para orarmos juntos. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus. Reconhecemos que muitas vezes quisemos entender tudo antes de obedecer. Eu reconheço que já me confundi. Reconheço que já me distraí, que já parei no caminho. Mas hoje, Senhor, eu escolhi confiar. Então eu te peço, Deus, me guia, Senhor. Mesmo quando eu não enxergar tudo claramente, acende novamente a tua luz no meu caminho. Me dá sensibilidade para ouvir tua voz e coragem para obedecer. Pedimos, Senhor, livra-nos de caminhos errados, de decisões precipitadas, de influências que não vêm de ti, e nos conduza exatamente para o lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós entregamos a nossa direção, nós entregamos a ti as nossas escolhas, nós entregamos a ti o nosso futuro, porque confiamos em ti, porque confiamos no teu propósito e no plano que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E se essa mensagem falou com você, não deixa isso parar por aqui. Curte esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e continua aqui com a gente, porque o próximo vídeo pode ser exatamente a resposta que você está buscando. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. E até logo, se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu!